por que Jesus teve que nascer? Para obedecer a Deus de forma representativa. Segundo, para ser o nosso sacrifício substitutivo. Terceiro, por que Jesus teve que nascer? Para ser o nosso único mediador entre Deus e os homens. Irmãos, o pecado nos afastou de Deus. Estávamos afastados de Deus, assim como Ele afastou o homem do Éden e colocou querubins com espada de fogo. Estávamos distantes, havia um muro entre nós e Deus, um abismo entre nós e Deus. Necessitávamos de alguém que nos tomasse e nos levasse até Deus. Necessitávamos de alguém que nos trouxesse de volta e que nos representasse diante de Deus. Ele se tornou homem por quê? 2 Timóteo 2,5, portanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Esse mediador foi responsável por fazer, esse mediador é responsável por fazer essa mediação, melhor, o mediador responsável por fazer essa mediação, tinha que ser homem, mas um homem sem pecado, um homem perfeito, um homem reto, mas não existia esse homem aqui na terra. Por isso ele teve que vir do céu, por isso ele teve que fazer carne, para unir o homem ao Senhor, para fazer essa mediação, para religá-los novamente. E assim Jesus fez, ele se tornou homem. Vejamos algumas provas da humanidade de Cristo. Por que é importante a doutrina da humanidade de Cristo? Porque alguns hereges do primeiro século negavam. Os gnósticos que criam um docetismo, um dualismo grego, que só o espírito é bom e a matéria é má. E se Deus é bom, Deus só tem espírito. Deus não tem corpo, não tem carne. Eles negavam a natureza humana. Só que se você eliminar uma das naturezas, estamos perdidos, porque a expiação do pecado de um homem, o perdão, só poderia ser feito por outro homem. Se negarmos a natureza humana de Cristo, dissermos que Ele é só divino, estaríamos em pecados até hoje. Agora vamos ver a prova da humanidade de Jesus. Em Lucas 2,7, Ele nasceu como qualquer homem nasce. Em João 4,6, Ele ficou cansado da viagem. Em João 19,28, teve sede. Em Mateus 4,2, teve fome. Agora o auge da sua humanidade, a maior prova que Jesus era homem, em Lucas 23:46, Jesus morreu, como qualquer um de nós morre. Jesus morreu. Sem a humanidade não haveria expiação. Por isso Jesus entrou no espaço e no tempo. Ele teve que nascer para ser o nosso representante diante de Deus. Ele teve que nascer para pagar pelas penalidades do nosso pecado. Ele teve que nascer para ser o mediador entre nós e nos religar com Deus. Entretanto, ele não podia só nascer também não. Não. Esse nascimento não poderia ser igual ao nosso. Teria que ser um nascimento virginal. É outra doutrina que não podemos esquecer. Jesus nasceu de uma virgem, sem a participação do marido. Jesus nasceu de forma sobrenatural. Não foi a fecundação do óvulo do óvulo de Maria com o espermatozoide de José. Foi um nascimento espiritual, sobrenatural. Agora, o que o nascimento virginal nos ensina? Por que ele teve que nascer e por que teve que nascer de uma virgem? Primeira coisa que nos ensina, que a salvação é obra exclusiva do Senhor e vem só do Senhor. Deus prometeu que salvaria o homem em Gênesis 3,15. Porém, Deus cumpre essa promessa através do seu poder e não por dons humanos. Se fosse José e Maria que tivessem participado, haveria mérito e haveria participação humana na redenção. Agora, o fato dela ter ficado grávida do Espírito Santo mostra que a salvação é uma obra soberana e exclusiva do Senhor. Segundo, o que mais o nascimento virginal nos ensina? Por que Jesus teve que nascer de uma virgem?
Porque essa era a única maneira dele ter vindo na terra sem a herança do pecado de Adão, sem a transmissão do pecado de Adão. Se ele nasce da fecundação de José com Maria, ele herdaria o pecado de José ou de Maria. O fato dele ter nascido de uma virgem priva Jesus, ele faz Jesus vir sem herdar o pecado de Adão, sem herdar a transmissão do pecado de Adão. E como Jesus veio sem pecado, nascendo de uma virgem. Terceiro, por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Essa é uma das que eu mais gosto. Porque essa foi a única forma de ocorrer a união das duas naturezas, divina e humana. A união da divindade a união da divindade com a humanidade em uma só pessoa. Isso é Cristo. O que é Cristo para você? O que é Cristo? Vou te falar o que é Cristo. Isso é Cristo. Cristo não é só Deus. Cristo também não é só homem. Cristo é Deus e homem na mesma pessoa. Para nos salvar, ele tinha que se tornar homem, sem deixar de ser Deus. Cristo já era divino, agora precisava ser humano, sem deixar de ser divino. E como isso foi possível? Nascendo de uma virgem. Ser Deus, ele já era divino, desce como divino e se torna humano, sem deixar de ser divino. Agora o Cristo divino é divino e também humano, na mesma pessoa. Como isso é possível? Nascendo de uma virgem. É o que o concílio de Calcedônia, no século V, chamou de união hipostática. As duas naturezas, 100% humana, 100% divina, coexistem juntas, na mesma pessoa, sem se misturar. União hipostática. Essa foi a briga do primeiro século. Primeiro século, a grande batalha teológica foi na cristologia. Primeiro, os docetistas, eles diziam que Jesus é só divino, mas não é humano, heresia. Depois os arianos diziam que Jesus era só humano e não divino, heresia. Depois veio o apolinarismo, dizendo não, ele é humano e divino, mas é mais divino do que humano, é 70 divino, 30 humano, heresia. Depois veio o eutiquianismo, que Jesus nem é humano nem é divino. Pegaram o humano e o divino e misturaram. Jesus é uma terceira coisa, heresia. O concílio de Calcedônia vem e define a união hipostática. Jesus é 100% homem, 100% Deus, ou plenamente homem, plenamente Deus. Você quer ver a prova disso? Em um só versículo da Bíblia, eu te mostro as duas naturezas na mesma hora. Marcos 5, Jesus está viajando com os discípulos de barco, está tão cansado que dorme. Humano, canseiro é coisa de homem. Mas a tempestade começa a aumentar e os discípulos com medo. Ele acorda e repreende: mar, aquieta-te. Divino. Humano e divino, na mesma pessoa, na mesma passagem. Humano tão cansado dorme. Divino levanta e diz: cessa, mar, cala-te. E faz bonança. Esse é Jesus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus.